job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. You're still in bed at 10 and work again at 8. You burned your breakfast so far, things are going great. Your mother warned you there'd be days like these, but she didn't tell you when the world was brought you down to your knees. That I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there. Bom dia. Estamos a caminho da cidade histórica de Ouro Preto, onde iremos conhecer a igreja de São Francisco, pintada e idealizada por Aleijadinho, onde tem o seu tema barroco, com grande destaque para as peças de ouro e para as obras pintadas no teto. Eu queria saber um pouco, você me explicar da história do Aleijadinho, a característica, tem como você falar um pouco para mim? Aleijadinho Antônio Francisco Lisboa, ele filho de um arquiteto português, né? Como escravo de nome Isabel, foi considerado o maior escultor do século XVIII. A igreja aqui é a obra máxima dele em Ouro Preto. Né? Ele fez projeto, arquitetura, é a grande obra da vida dele na cidade de Ouro Preto. Ele foi batizado e sepultado na igreja Conceição abaixo, construída pelo pai dele, né, que era um arquiteto português. Né? Os dois estão sepultados dentro dessa igreja, na cidade da Conceição, que está fechada para restauração. Né? E dentro lá tinha um museu em homenagem a ele. As peças dele que estavam lá, que eram poucas peças, agora estão expostas aqui na sacristia, vieram todas para cá. Tá? Jardim passou a maior parte da vida dele nesse bairro, chamado bairro de Antônio Dias, onde ele nasceu. Né? E a grande obra da vida dele, na cidade de Ouro Preto, é a igreja de São Francisco de Assis. Foi que ele passou mais tempo aqui. Modificou toda a arquitetura daquela época das igrejas, né? Recuou as torres, onde é a entrada do óculo aqui, ele fez o brasão de São Francisco, né? Tirou os púlpitos das naves, colocou o arco do cruzeiro, então ele fez toda a modificação na arquitetura daquela época, né? É isso que eu estava querendo saber um pouco mais dessa arquitetura. O que mudou um pouco, você acha? Mais assim? Tudo, né? Ele é o precursor da arquitetura da segunda fase do barroco, bem dizer quase a terceira fase do barroco, né? Que é o estilo rococó. Então ele afastou as torres aqui na nave, tirou as tribunas, essa igreja não tem tribunas. No arco do cruzeiro colocou os púlpitos, né? Fez a capela mola toda em madeira cedro. Tem um lavabo na sacristia, depois vocês vão ver lá, que é considerado uma das principais obras dele, feita em pedra sabão, tá? Ele foi o primeiro artista, bem dizer, a trabalhar na pedra sabão, né? Mas você acha que, tipo assim, essas esculturas, essa decoração, ela enaltecia a fé de alguma forma? Sim, também. Ela ajudava? As pessoas ficavam curiosas, né, para a fé. Então chamava atenção, né? Que a Contra-Reforma foi justamente para isso, né? Para chamar os fiéis para dentro das igrejas de novo, né? Então tinha mais a noção a ideia dele era trazer mais cristãos para aqui? Também, as pessoas ficavam encantadas com esse frontispício aqui. Aí chegava esse frontispício aqui e queria entrar na igreja para ver o que tinha dentro da igreja também. Então tinha essa concepção também, né? Então tem até um poema muito famoso do caso da humanidade que fala sobre esse frontispício aqui, né? Chegou na frente da igreja aqui e falou que não ia entrar na igreja, só o frontispício valia para ele. Mas ele era um ateu, né? Mas depois ele não resistiu, ele entrou dentro da igreja. A hora que ele viu a nave aqui, ele falou assim, para que baixar tanto o céu assim? Ele pediu perdão ao Senhor por não amar ele. Ele ficou encantado com essa igreja, tanto pela arquitetura dela. Ela é muito detalhada, né? Isso é uma das características do Aleijadinho, Isso né? também. Ele era minucioso, né? Fazia as obras dele muito minuciosas. Isso aqui, mano. Obrigado, viu? Obrigado. Bom dia. Bonjour. Qual que é o seu nome? Comment tu t'appelles? Marie. Marie, prazer, Vitor. A gente pode fazer algumas perguntas agora para você? Il demande si tu peux faire quelques questions. Sans problème. Sem problemas. Você já visitou... peraí. O que você acha da igreja de São Francisco? Qu'as-tu pensé de l'église Saint-François? C'est quelque chose de totalement étonnant, puisque c'est en dehors de ma culture en Europe. Ela achou completamente impressionante porque é diferente da cultura dela na Europa. O que você acha que mais diferencia da cultura europeia? Où tu penses que ça différencie le plus de la culture européenne? Alors, surtout par rapport à la France, puisque nous, le baroque est très peu présent, et on va trouver surtout de l'art roman ou art gothique.
Principalmente no caso por ser uma arte barroca, porque na França não foi muito difundido, lá encontra mais arte românica ou arte gótica. E essa é a primeira vez que você visita aqui? C'est ta première fois ici? Bien sûr, mais j'en avais beaucoup entendu parler. Qual foi a sua primeira impressão quando você viu ela de fora e quando você entrou dentro dela? Quelle a été tes premières impressions en voyant l'extérieur et à l'intérieur ensuite? Je connaissais par les livres, donc j'avais déjà... C'était pas une découverte, mais ça donne toujours un étonnement et quelque chose de obligatoirement beaucoup plus merveilleux dans son environnement. Ela conhecia pelos livros, então não foi nada muito surpreendente, tipo assim, nada que ela não conhecia, mas é muito melhor ver pessoalmente, ela acha que é muito mais impressionante pessoalmente, inserido no seu contexto. E como você descreveria a igreja com uma palavra? Et peux-tu décrire l'église avec un mot? C'est dur. Un seul. Só um? C'est dur. J'ai trop de mots. Tem palavra demais. Peut-être le mot foi, parce que finalement, pour arriver à monter des choses aussi hautes et à des endroits aussi improbables, il faut l'avoir. Ela falou que é provavelmente a palavra fé, porque para poder construir uma coisa tão alta num lugar tão improvável, precisa ter muita fé. Obrigado. Merci. Je vous en prie. Aí, tipo, você pode me explicar sobre o Forro da Taíde, um pouco da história dele? Manuel da Costa Taíde, né, na sua cidade mariana, era filho de portugueses, foi considerado um dos maiores pintores do século XVIII. Aqui ele trabalhou aproximadamente 10 anos, né? Fez a pintura do teto, todo o douramento da igreja. O teto aqui é considerado um dos mais belos do mundo, né? Ele é até comparado à Capela Sistina. E a Taíde retratou ali a população daquela época, que a maioria era de mulatos, né? Negros, a própria família dele, né? Que ele foi amaziado com uma mulata. Aleijadinho, que era filho de um português com uma escrava também, que era mulato. Então quase todos os anjinhos eram mulatos também, tá? Aí essa mulher que tá no teto é a inspiração da própria mulher dele. É a esposa dele, né? Os anjos e os filhos. Isso, os anjos, os filhos também, que eram mulatos, né? E quais são as principais obras deles, de Ataíde e Aleijadinho, assim? Essa igreja aqui é considerada a obra máxima dos dois, tá? Ataíde e Aleijadinho, né? É a obra máxima dos dois artistas que nasceram aqui, né? O Ataíde nasceu na cidade mariana e Aleijadinho nasceu em Ouro Preto. Tem alguma outra igreja que Aleijadinho fez aqui? Aleijadinho não, que Ataíde tem várias igrejas em Minas Gerais, tem pinturas do Ataíde e do Aleijadinho, tem participações dele, né? Mas a maior concentração de obras dos dois artistas é essa igreja, São Francisco de Assis. Por isso a importância de São Francisco de Assis no contexto da arquitetura do Brasil. Tá. Obrigado. Queria te perguntar quais que são os aspectos culturais e sociais da igreja de São Francisco de Assis. O aspecto cultural é que ela representa a inauguração do movimento Rococó nas Minas Gerais, a obra-prima do mestre Aleijadinho. E quando a gente fala do contexto social, ela representa uma divisão estamental. Ela era um espaço que pertencia a homens brancos ricos, remarcando aquilo que era a marca do século XVIII. O espaço religioso ele representa as camadas sociais da sociedade. Então, eu tenho igreja para negros, igreja para brancos, igreja para mulatos. No caso, a igreja de São Francisco de Assis era frequentada apenas por brancos ricos pertencentes à Irmandade de São Francisco. Tá. E um pouco da construção, como que se deve, quais que foram os aspectos do Aleijadinho que ele proporcionou, os detalhes e tudo. O que você tem? É uma construção, quando a gente fala no aspecto construtivo, ela representa uma inovação, tanto no plano arquitetônico, tanto no plano de inovação de construção. Por quê? Nós vamos ter alteração da planta, né? Enquanto as primeiras igrejas, já no período barroco, usavam plantas retangulares, você já tem nessa igreja de São Francisco de Assis, o Aleijadinho vai propor uma planta mais movimentada. Quando você observa a igreja, ela tem mais curvas na sua estrutura de base. Vai empregar mão de obra escrava como uma grande maioria das coisas que foram feitas durante o século XVIII. E aquele negócio que você estava explicando para a gente sobre a guerra, aqueles do capacete? Então, na verdade, o que acontece é o pedido do contratante, que no caso é a Irmandade de São Francisco de Assis, que vai demandar ao Aleijadinho que colocasse
na fachada da igreja elementos militares fazendo uma homenagem a um momento da vida de São Francisco de Assis. Então eu tenho uma torre com coberturas de capacete de soldados árabes, uma espada medieval encerrada, né, sendo a cruz de Lorena, bolas de canhão. Ela tem alguns elementos que fazem aquilo que foi pedido pelo contratante, que no caso a Ordem Terceira de São Francisco de Assis. Agora mais uma rapidinho. Você acha que o Aleijadinho, na hora que foi trabalhar com arquitetura dentro da igreja, ele queria proporcionar a perfeição dos detalhes para enaltecer a fé das pessoas que estavam lá dentro? Na verdade, ele é contratado porque ele é o melhor artista daquele período. E a proposta do que era colocado, diferente de ser de uma alta qualidade produtiva ou baixa qualidade produtiva, é elevar a fé do fiel. Ele tem que entender o que aparece ali, porque ele é a ferramenta pedagógica que o padre utiliza. As pessoas daquele período, elas conseguiam entender cada uma das mensagens dos símbolos que eram colocados ali. Então podemos concluir que a viagem a Ouro Preto com o Colégio Padre Eustáquio com os alunos do terceiro ano do ensino médio foi bem produtiva, porque dessa vez os alunos já estavam maduros, aí puderam desfrutar melhor da história e da beleza existente lá em Ouro Preto. Aí a gente pôde aprender tudo de belo que existe na cidade de Ouro Preto, que conquista várias pessoas e continua conquistando todo mundo. Obrigado por ter assistido o documentário e espero que tenha gostado.